Olá, olá, você que está aqui, você que me acompanha, seja bem-vindo se você está aqui pela primeira vez. Se você já assistiu os outros vídeos ou se você não assistiu ainda, assista porque tem muitos e muitos vídeos e terão mais vídeos ainda. Esse é o sétimo vídeo. Eu estou muito feliz por estar gravando esse sétimo vídeo, por quê? Porque o 7 tem algo muito especial com esse número, né? Por causa das notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, também das cores do arco-íris e também, né, que Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo ele descansou. Então, a gente tem eu particularmente eu gosto muito do número 7. Mas é isso aí, vamos ser sucintos. Acredito que se você está assistindo essa maratona de vídeos, tem bastante vídeo aí. Então vamos juntos responder as questões, estudar, né? Porque é sempre uma surpresa. Então vamos juntos aqui, 2014, Revalida INEP. Vamos ser sucintos, né? Porque quanto mais vídeos, a gente também tem que ser mais, por causa que ainda mais alguém que assiste 1 hora de vídeo é bastante tempo, né? Mas acredito que está sendo bem proveitoso e vamos estudar. Vamos fazer aqui agora, tá bom? 169 até a 196. Se você não sabe, a gente vai fazer todas as questões revalidas de todos os tempos, de todas as bancas, tá bom? 1235. Então, é isso. Vamos para cima. Um paciente com 25 anos de idade é encaminhado à unidade de saúde da família do seu bairro para avaliação no ambulatório de clínica médica por apresentar quadro de diarreia não acompanhada de cólicas há 5 meses, com 3 ou 4 evacuações ao dia, em grande quantidade, sem presença de muco ou sangue. Refere perda de 15 quilos nesse período, sem que tenha modificado a sua dieta ou mudança de apetite. O paciente trouxe à consulta 5 exames parasitológicos de fezes realizados nesse período, sendo que o primeiro demonstrou a presença de tricocéfalos, o que motivou o tratamento por 2 vezes de albendazol, 3 dias sem melhora do quadro. O paciente apresentou igualmente hemogramas que demonstravam anemia hipocrômica microcística com anisocitose, sem alteração na série branca ou megacariocítica. Qual a investigação indicada e o diagnóstico são? Realizar pesquisa dosagem de gordura fecal, isso é normal. Considerar a realização de biópsia do intestino delgado para a possibilidade de doença celíaca. Tomografia computadorizada de abdômen para avaliar a ocorrência de calcificações pancreáticas e determinar o diagnóstico de pancreatite crônica. Realizar a colonoscopia com biópsia de intestino devido à possibilidade de doença inflamatória intestinal como a retocolite ulcerativa. Realizar hormônios de TSH e T4 livre para possibilidade de hipertireoidismo. Pessoal, o paciente que está tendo diarreias, não, evacuando bastante, né, tem perda de peso, e aqui, ó, a presença de tricocéfalos. Ela é muito comum de qual doença, né? Eu vou aqui de baixo. Hipertireoidismo não está falando nada sobre hipertireoidismo. Retocolite ulcerativa também não está falando sobre, não tá, não tem muita informação sobre retocolite. Pancreatite crônica também. Doença celíaca, sim, né? Realizar dosagem de gordura fecal, se é normal, né? Realização de biópsia do intestino delgado para possibilidade de doença celíaca. Temos também outro exame que se chama, é, eu acho que é um anticorpo transglutaminase. Eu não sei se você já ouviu falar do IgA, mas é isso aí, galera. Vamos passar. Ao vivo é assim mesmo. Vamos passando. 170, 2013. Mulher com 22 anos de idade vem à consulta ambulatorial com diarreia há 6 meses. Apresenta cerca de 6 evacuações ao dia com fezes pastosas de odor fétido, amareladas, espumosas, sem muco ou sangue. Negatenismo, febre, piora com ingestão de leite. Tem cólicas eventuais e digestão abdominal gasosa.
Teve perda ponderal de 5 quilos desde o início do quadro. É solteira, sem atividade sexual, nega o uso de drogas ou álcool. Nega cirurgia prévia, exame físico apresenta índice de massa corpórea de 22, mucosas hipocrômicas, evidente perda de massa muscular, abdômen discretamente distendido por gases, sem ascite ou tumorações. Presença de lesões de pele, de aspecto herpetiforme, para justificar, deixa eu ver de que ano, 2013, para justificar o encaminhamento da paciente para o especialista, deverá ser especificada a necessidade de que a paciente seja submetida a, pessoal, tomografia, retossigmoidoscopia, colonoscopia com biópsia, estudo radiológico de trânsito delgado, e endoscopia digestiva da biópsia de duodeno. Pessoal, isso aqui é uma doença celíaca, de novo, né? Pessoa que está com diarreia, que tem fezes pastosas, jodor fétido, volumosa. Geralmente não tem muco e sangue, perda ponderal, né? A pessoa tá pálida, né? E aqui é muito interessante essa presença de pele, né? Lesões de pele de aspecto herpetiforme. É muito sugestivo de doença celíaca, tá? 2011. INEP. Não desanime, pessoal. Se você tá aqui, é porque Deus te trouxe aqui. Então a gente vai estudar juntos, né? Logo após essa maratona de questões aqui que a gente vai fazer agora, depois a gente vai rever, né, para a gente estudar melhor, para a gente aprender melhor sobre as questões, tá bom? Não só a questão, mas tem coisas que estão nas questões, tem outras coisas que não estão nas questões, né? Mas a maioria das coisas estão na questão. Então, se você estudar direcionado nas questões, isso é muito bom, tá bom? 2011, revalida INEP, criança em idade pré-escolar foi atendida à unidade básica de saúde por diversas vezes com quadro diarreico semelhante, diarreia importante, evacuações explosivas logo após a ingestão de alimentos. No atendimento atual, a criança encontra-se desidratada e apresenta assadura perianal, extensão abdominal. O exame laboratorial evidenciar a presença de substância redutora nas fezes, desculpa, pH fecal menor que 5,5. Qual é a suspeita diagnóstica principal? Pessoal, uma criança que está com diarreia importante e evacuações explosivas logo após ingestão de alimentos. Logo após ingestão de alimentos. Pessoal, pH baixo, né? Vamos ver. Diarreia infecciosa persistente, diarreia aguda recorrente, parasitose intestinal, intolerância à lactose, doença inflamatória pélvica. Pessoal, tolerância à lactose, né? Vamos ver? Isso mesmo, vamos passar. 2024, revalida. Uma mulher com 28 anos é atendida à unidade básica de saúde pela quarta vez nos últimos 6 meses. Há 4 anos apresenta dores abdominais do tipo cólica, especialmente em flancos mesogástrico e hipogástrico, com períodos de constipação e episódios de fezes amolecidas sem muco-sangue. Então, dores, tipo cólica, especialmente flanco mesogástrico e hipogástrico, fezes amolecidas sem muco-sangue. Relata que as dores melhoraram com a evacuação. Só de ler aqui a gente consegue ter uma coisa que assinala, né, na nossa mente. Você tá com, vamos continuar lendo, depois a gente volta se você ainda não pegou. Nega perda ou ganho de peso nesse período, refere também estar ansiosa e que a ansiedade piorou devido à dúvida se tinha ou não uma doença grave, como o câncer. Conta que é faxineira e mãe de 4 filhos e tem medo de adoecer e não poder sustentá-los. Acrescenta que já há diversas investigações, inclusive sangue oculto nas fezes, parasitológico das fezes, hemograma, anticorpo, antitransglutaminase. Esse aqui eu estava falando de doença celíaca, tá, gente? Prova prática, nunca esqueça, tá? TSH, ultrassonografia de abdômen e teste de tolerância à glicose. Isso aqui tudo é importante para você pedir no, na prova prática, tá? Sangue oculto nas fezes, parasitológico de fezes, hemograma, anticorpo antitransglutaminase, TSH, ultrassom, teste de tolerância à glicose, já pede coisas a mais ainda também. Pede endoscopia digestiva alta,
colonoscopia, mas enfim, todos os resultados negativos. Já fez vários tratamentos com albendazol, 400 miligramas ao dia até 5 dias, sequinazol, e apresenta normal. Nesse caso, a hipodiagnóstico da paciente é o quê? Quando a pessoa evacua e depois melhora, o que que é isso, gente? Um, dois, três. Síndrome do intestino irritável. Vamos? É isso aí, bora passar. 2014, um paciente com 35 anos de idade, controlador de voo, retorna à consulta na unidade básica de saúde apresentando resultado negativo de exame parasitológico de fezes e teste de tolerância à lactose. Relata que desde adolescência tem episódios de evacuações explosivas com fezes amolecidas. Atualmente, queixas de alteração do hábito intestinal há 6 meses, que passou a apresentar desconforto abdominal e andar inferior, que dura em média 2 a 3 dias por semana, alternando quadro de obstipação e diarreia e urgência fecal, com presença de muco de cor clara quase transparente. O quadro de conforto abdominal piora em situação de estresse e melhora quando evacua. É a mesma situação, né, gente? Prova do Revalida, ó, 2014 repetindo em 2024. Em qual situação o quadro clínico apresentado, quais alternativas abaixo representam critério para diagnóstico? Melhora o desconforto abdominal após a evacuação? Sim, né? Sensação recorrente de empachamento. O mais comum de síndrome do intestino irritável é melhora o desconforto após a evacuação, tá, gente? Pessoal, você viu? Uma questão anterior foi sobre uma coisa, essa é sobre mesmo diagnóstico, mas é uma pergunta diferente, né? A última, o último vídeo gravamos sobre outras coisas, sobre outros diagnósticos. Que engraçado, né? E sempre vem algo surpresa. E é bom a gente fazer surpresa, por quê? Porque a gente fazendo um atrás do outro, talvez vocês que já fizeram a prova de Revalida outras vezes, já pode até ter se acostumado com as questões, né? Vamos dizer aqui, ó, esse daqui é de 2024. Quem já fez a prova de 2024, com certeza já repetiu, já refez, né? Mas é isso aí. Vamos fazer aqui. Uma mulher de 29 anos procura na emergência quadro de dor abdominal em fossa ilíaca esquerda com irradiação para mesogástrico. Presença de diarreia e náuseas, nega ter tido febre. Episódio de urgência fecal com presença de muco, sangue e perdeu 10% do seu peso corporal em um ano. Era tabagismo ativa, nega etilismo e índice EMC estava normal. Presença de dor abdominal, palpação em todo o abdômen inferior, sem defesa muscular e descompressão brusca. Conforme as informações, é correto afirmar que o mais provável diagnóstico para o caso clínico é retocolite ulcerativa, né, pessoal? Só, só faltou uma palavra, tenesmo, aí seria o gatilho principal, né, para mim. 2024 revalida INEP, uma mulher de 25 anos procura pronto atendimento devido a episódio de sangramento retal vivo, que cedeu espontaneamente, refere cansaço aos esforços, indisposição, episódios frequentes do abdominal, diarreia e perda de peso no último ano. A diarreia vem acompanhada de eliminação de muco, com urgência e tenesmo. Nega episódios anteriores de sangramento retal. Perguntada sobre a história familiar, referiu que seu pai faleceu aos 55 anos devido ao câncer de intestino, mas não sabia de mais detalhes, pois era criança na época. De acordo com a história clínica da paciente, qual é o diagnóstico mais provável? Eu tinha falado sobre tenesmo, né? Foi até engraçado que apareceu aqui. Uma pessoa que está tendo várias sangramento retal, dor abdominal, perda de peso, diarreia por muito tempo, eliminação de muco, urgência. E tenesmo para mim é um fator muito retocolite ulcerativa. É um fator muito determinante para mim. Mais que tem que ver a clínica, né? 2011. Um homem com 26 anos de idade foi internado há 2 dias com diagnóstico de doença inflamatória intestinal de forma fulminante com megacolon tóxico. Há cerca de uma hora apresentou piora súbita do abdominal, vômitos e desconforto respiratório. Ao exame físico revela taquicárdico, taque dispneico e abdômen muito doloroso difusamente.
A complicação é frequente e o principal recurso diagnóstico para demonstrá-la são perfuração intestinal, radiografia de tórax e de abdômen, ortostatismo e decúbito dorsal. Pode ser, né, galera? Bora ver. Pneumomatose intestinal, edema opaco com contraste iodado, abscesso periretal, tomografia, volvo sigmóide, colonoscopia e hematoma intraluminal. Pessoal, perfuração intestinal, né? Uma dor, piora súbita abdominal, desconforto respiratório, taquicárdico, taquispneico, doloroso difusamente. É muito clássico, né? É o abdômen em tábua, né? Abdômen em tábua. O que que a gente vai fazer? Uma radiografia de tórax, né? De abdômen, ortostatismo e decúbito dorsal. Pessoal, o que que você vai encontrar nessa radiografia de tórax? Isso aí, pneumoperitônio. Se você não respondeu, se você respondeu, é isso aí, é para aprender mesmo. Aqui a gente está aqui para comentar. Se você quiser comentar alguma coisa, pode comentar nos comentários mesmo aqui no debaixo aqui da descrição, tá bom? Nos comentários. Eu vou ficar muito feliz em participar junto com você, tá bom? Ver sua participação e o que precisar pode contar comigo, tá bom? 2017, Revalida INEP, um homem com 18 anos de idade encaminhado à consulta no ambulatório de medicina interna por estar com diarreia há mais de 4 semanas, dor abdominal, febre intermitente, perda de peso e hematoquesia ocasional. Ao exame físico, mostra-se emagrecido e sente dor à palpação profunda na fossa ilíaca direita, onde uma massa abdominal é palpada. Apresenta resultado de hemograma realizado na unidade básica de saúde com hematócrito 36, sendo o VHS, né, velocidade de hemossedimentação, de 30 na primeira hora. Para histológico de fezes é negativo. Na situação, qual deve ser o próximo exame do paciente? Pessoal, qual o próximo exame de um paciente que está tendo diarreia há mais de 4 semanas, com dor abdominal, perda de peso, hematoquesia, dor à palpação? Gente, colonoscopia, né, pessoal? Vamos ver? Aqui é assim, ao vivo é assim mesmo. Vai errar, acertar, foi. Eu, tipo assim, eu fico pensando, será que é o outro? Será que é o outro? Pessoal, na prova da Revalida, em qualquer outra prova, infelizmente, eu vou contar uma verdade aqui. Acertar tudo é só quem tem um gabarito na mão, porque na vida real é diferente. A gente vai errar mesmo, tem vezes que a gente se confunde, que a gente erra e tal, mas a gente está aqui para poder aprender a cada dia mais, né? Vamos fazer aqui. Questão de 2024, um homem com 18 anos é encaminhado ao hospital secundário para investigação de diarreia de evolução arrastada nos últimos 3 meses, caracterizada por vários episódios diários de evacuação sanguinolenta, ó, episódio diário de evacuação sanguinolenta, tenesmo e cólicas abdominal. Em atendimento, ele relata anorexia e dores articulares de caráter migratório, mas nega episódios febris. Refere viagem anterior ao início do quadro para local com baixas condições sanitárias, mas afirma ter tomado cuidado com tudo que comeu e bebeu. Relata ainda ter feito uso de antibióticos e anti-inflamatórios para tratamento de suposta infecção cutânea nos últimos 3 meses sem melhora clínica. Apresenta hipocorado, né, febril, com discretos sinais de artrite, ligando as articulações dos membros superiores de forma simétrica. Superfície anterior de membros superiores, o paciente apresenta lesões nodulares subcutâneas quentes e dolorosas, com superfície plana e tematosa, com extensão de cerca de 1 a 5 centímetros de diâmetro. Diante do caso, para confirmar a principal hipótese diagnóstica, a conduta mais adequada é realizar o quê? Colonoscopia, sorologia, pesquisa de toxinas e pesquisa de antígeno. Pessoal, esse quadro aqui é de uma doença inflamatória intestinal, né? E eu gostaria até de dar um adendo para quem está estudando para a prova prática também. Eu não começou ainda, eu já começo a dar insights. Se você não assistiu os últimos vídeos, assista porque eu estou dando vários insights. Qualquer coisa, depois que acabar a prova teórica, eu começo a gravar vídeos para a prova prática, tá bom? Aí vai ser mais. Vou tentar fazer mais vídeos no dia, né?
Mas em primeira mão, o que que a gente precisa fazer, né? Vou fazer só dar algumas coisas para a prova prática. Doença inflamatória intestinal, tanto retocolite, tanto como doença de Crohn. Sempre pedir peanca e asca, né? Peanca para retocolite e asca para doença de Crohn. Hemograma completo, PCR, VHS, né? Pedir eletrólitos, colonoscopia, endoscopia. Pede, tipo, se não tiver limite, peça tudo. E o que que a gente tem que pedir aqui, né? Uma colonoscopia associada à histopatologia de biópsia da mucosa intestinal. Vamos passar aqui, 2012. Uma mulher de 25 anos de idade procurou um ambulatório com queixa de febre e diarreia há mais de um mês. Com cerca de 6 evacuações seguidas por sangramento do abdominal e perda de peso de aproximadamente 10 quilos. Apresentava-se emagrecida com pele e mucosas descoladas. Febril, né? 38,5. Presença de fissuras perianais, exames laboratoriais, hemograma está baixo, né? VCM também está baixo, leucocitose, plaquetose, velocidade de hemossedimentação também está aumentada. Imediatamente o médico decidiu encaminhar para o serviço de especialidade devido a esse diagnóstico de doença inflamatória intestinal grave. Os critérios de inclusão nessa categoria de gravidade devem considerar leucocitose, número de plaquetas, o peso, anemia, febre e anemia. Número de evacuações por dia, febre, anemia e VHS. Acredito que seja esse. Vamos ver. Deixa eu passar aqui para o outro. O número de plaquetas, a febre, perda de peso, fissuras anais, perianais e anemia. A idade, o número de evacuações por dia, leucocitose e VHS elevado. A idade do abdominal, evacuações, sangue por dia e VHS elevado. Vamos aqui, de baixo para cima. A idade não considera, já tira. O número de plaquetas também não considera. E fissuras perianais também, nunca vi. Por isso que eu coloco as coisas que eu nunca vi, né? Leucocitose, também acho que não. Por isso que eu acho que é essa daqui. Número de plaquetas também não, né? Evacuações é um critério de gravidade. Febre, que pode aumentar muito também. Anemia e VHS. Vamos ver. Um, dois, três e. É isso mesmo, pessoal. Bora passar. Jovem, esse aqui é de que ano? 2013. Pessoal, estamos ao vivo aqui, tá bom? Talvez você possa ver esse vídeo aqui depois que estiver gravado, mas eu gosto de fazer assim porque a adrenalina, né, é muito boa. A gente estuda juntos e faz parte, né, do nosso organismo aprender fazendo. E errar também faz parte da nossa vida. Nós somos seres humanos e não fique sentido assim se você errar uma questão. Eu lembro quando eu fazia provas de revalida que eu, tipo assim, eu ia super mal. Aí eu comecei a entender como que funciona essa prova, porque essa prova é um jogo, tá, gente? Se você não entrar no jogo, você não é aprovado. Então você tem que entrar nesse jogo e fazer parte dele, né? Depois é correr pro abraço. Mas vamos continuar aqui. 2013, questão 180. Jovem com 17 anos de idade refere que há cerca de 6 meses tem apresentado diarreia, 4 a 6 evacuações ao dia, com muco e sangue, precisa de dor abdominal e cólica. Relata ainda tenesmo. Gente, quando vem tenesmo na sua mente, você já começa a pensar em uma coisa muito importante, né? Há cerca de um mês vem apresentando dor anal. Reparou que a. Opa, deixa eu voltar aqui. Reparou é, que sua roupa íntima tem ficado suja com sangue. Descreve perda de 12 por cento do peso habitual e piora nos últimos 15 dias. Ao exame físico, apresenta-se emagrecido com mucosas hipocoradas, duas cruzes em quatro, discreta distensão abdominal e dor abdominal à palpação, principalmente no trajeto dos cólons, sem irritação peritoneal. Ao exame perianal mostra fissuras anais, anterior, posterolateral direita e posterolateral esquerda. Não foi realizado o toque, sem outros achados. A principal hipótese diagnóstica de conduta é, gente, retocolite ulcerativa, né?
Doença de Crohn poderia falar mais coisas, mas falou fissura anal, coisas que estão relacionadas ao reto e ao cólon, retocolite ulcerativa, né? Passando aqui, 2022, uma mulher de 24 anos de idade foi atendida no ambulatório de especialidades com história de fezes amolecidas e dores abdominais. Em cólicas havia um ano, com períodos de melhora e piora. Nos últimos 3 meses havia perdido 5 quilos, seu peso atual é de 65, de forma não intencional e mostrou aumento de dores abdominais. Nos últimos 3 meses, hein, gente? Tenesmo, tenesmo sempre urgia esses episódios de diarreia com sangue, que às vezes parecia ter pus. Ex-tabagista negou o uso de bebidas alcoólicas, bem como viagens ou uso de antibióticos recentes. Fez uso de antidiarreicos, mas não obteve melhora. No exame físico, apresenta-se emagrecida, hipocorada, com dor, palpação hipogástrica e hipocôndrio esquerdo. Ruídos hidráulicos normais, sem sinais de irritação peritoneal. Colonoscopia indicou achados compatíveis com inflamação difusa que cometia reto ao colo esquerdo e o seguinte anátoma patológico de biópsias de diversos segmentos: abscesso, ramificação, encurtamento e atrofia de criptas, metaplasia de Panet e aumento de celularidade da lâmina própria, plasmocitose basal, agregados linfóides basais e urináfilo da própria lâmina. O que é isso, gente? Células de Panet. Panet. Uma pessoa que está com uma diarreia há muito tempo, aumento da dor abdominal, diarreia com sangue, às vezes pus. E uma coisa que sempre vem na minha cabeça, tenesmo, o que que você tem que ver? Né, o tratamento inicial, o diagnóstico, retocolite ulcerativa. Qual é o tratamento para retocolite ulcerativa, gente? Imunomodulador, corticoide, ó, tem o infliximab, tem o mesalazina, temos também corticoide, sulfasalazina também. Esses são os tratamentos. Se você for falar, né? Depois a gente pode até dar uma revisada melhor sobre o tratamento da retocolite ulcerativa, doença de Crohn, tá bom? Doença inflamatória intestinal em si. Mas vamos continuar aqui, vamos seguir. 2023. Um homem com 45 anos em uso de anti-inflamatório não hormonal há 20 dias, devido a tendinite no ombro esquerdo, chega ao pronto-socorro, quadro de melena, 24 horas de, de volume moderado, associado a epigastralgia intensa e mal-estar. Nega doenças pré-existentes, ao exame físico apresenta um bom estado geral consciente, orientado e com mucosas anictéricas, hidratadas e hipocoradas, uma cruz em quatro. Faces atípicas, tempo de enchimento capilar 2 segundos, frequência 90, pressão normal, abdômen flácido, hidrodinâmica aumentada, aplicação de epigastro. Complementar, está basicamente todos no padrão de normalidade, parte sanguínea A positivo, eu também sou A positivo. Endoscopia digestiva alta com erosões agudas de mucosa gástrica em região de antro e bulbo. A conduta inicial mais adequada nesse caso seria dieta zero e 2023, hein? Transfusão de plaquetas, primeira coisa, transfusão de concentrado. Gente, nem as plaquetas, nem a hemoglobina e hemácias estão, hematócritos estão tudo normal. Reposição do volume com estalose e inibidor de bomba de próton. É isso, né? Não quero fazer transfusão agora não, gente. Bora ver, bora ver. Foi. Que bom, né? Vamos seguir aqui ao vivo. Questão 183, 2024. Um paciente de 70 anos é levado ao hospital para apresentar hematemese em grande quantidade, internado em UTI. Foi submetido a endoscopia digestiva alta de urgência, sendo diagnosticado com úlcera péptica tipo 2, Forte 1A. Recebeu tratamento com injeção submucosa de adrenalina, eletrocoagulação térmica e controle efetivo do sangramento. Evoluiu com a nova hematemese de moderada quantidade
sendo realizada hemotransfusão de urgência. O paciente encontra estável hemodinamicamente. O tratamento subsequente adequado é. Deixa eu ver aqui. Forest, úlcera pélvica 1A, sangramento, inbabação, né? Sangramento vermelho vivo. Eu tenho que me lembrar também de Forest. Eu vou até escrever aqui para depois eu rever. Forest. Show. Tratamento subsequente é o quê? Paciente hemodinamicamente estável, cirúrgico, laparoscópico, clínico ou endoscópico. Gente, ó, voltou a sangrar, né? Evoluiu com uma nova sangramento, né? Uma temese. Vamos fazer endoscópio, né? Pelo fato dele estar hemodinamicamente estável. Questão de 2020 revalida. Um paciente com 32 anos de idade, tabagista, com histórico de epigastralgia, apresentou há 4 horas quadro de hematemese e melena. Pronto-socorro hospitalar, 90 por 50 e frequência cardíaca aumentada. No local foram realizadas reposição volêmica e normalização dos parâmetros hemodinâmicos, bem como endoscopia digestiva alta, que evidenciou úlcera péptica localizada na incisura angular do estômago, com vaso visível, porém sem sangramento ativo. Realizou-se então terapia combinada de hemostasia da úlcera, ou imediata, adequada para o paciente indicar. Internação hospitalar e preparação para cirurgia de emergência. Internação hospitalar, octreotide endovenoso e repetição da endoscopia em 48 horas. Internação hospitalar, inibidor de bomba de prótons endovenoso e monitorização hemodinâmica não invasiva. Alta hospitalar, não, alta não, né, gente? Então, a conduta imediata, ao meu ver, é internar, IBP, endovenoso e monitorização. Depois a gente vê, né, se a gente vai fazer procedimentos mais invasivos. Um homem com 33 anos de idade, deixa eu ver, questão de 2022, chega a pronto atendimento, para atendimento pronto-socorro de hospital nível secundário, relata vômitos com sangue, assim como fezes escurecidas feitas há um dia, enquanto escorado, taquicárdico e hipotenso. Copia digestiva alta, evidenciou úlcera pré-pilórica, tipo 3, com sangramento injado, classificação de 1A de Forte, sendo realizada hemostasia de ulceração com solução de adrenalina. Conduta terapêutica endoscópica apresentou novamente vômitos com sangue em grande quantidade, 110 batimento minuto e 80 por 50. A história, com base na história do paciente, qual o tratamento adequado? Reposição volêmica, uma nova eh, terapêutica endoscópica, terapia intensiva, inibidor de ponto de prótons, transferência para angiografia terapêutica, embolização em hospital terciário, terapia intensiva e dobrar, inibidor de pomba de prótons endovenoso. Pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer, eu acredito que seria a reposição volêmica, né? Pelo fato dele estar instável hemodinamicamente. Mas bora ver. É assim mesmo, é vivendo e aprendendo. Ó, galera, foi isso mesmo, viu? A gente fica marcando assim com o coração, será que é outro? Será que é outro? Mas que bom. Vamos passar. Ao vivo, questão 186. Falta 10 questões. Então fica comigo aí. Se você tá comigo até agora, coloca assim, ó. Hashtag aprovado. Tá bom? 2016, um homem de 33 anos de idade foi trazido ao pronto-socorro hospitalar de um serviço de atendimento móvel de urgência de SAMU com quadro de hematemese e síncope. A equipe do SAMU encontrou o paciente acordado deitado sob uma poça de sangue vermelho vivo. O paciente relatou um anti-inflamatório por 15 dias, fratura muscular direita. Encontra-se consciente, pálido, com extremidades frias, pressão de 90 por 50,
frequência aumentada, respiratória também está aumentada. Então é estável, né? Reposição de 2 litros de ringue lactato endovenoso aquecido com estabilização do quadro hemodinâmico. Logo após esse procedimento, o paciente foi submetido a endoscopia digestiva alta que evidenciou úlcera péptica pré-pilórica com vaso visível. Pessoal, deixa eu só falar uma coisa aqui. Uma pessoa que está instável hemodinamicamente na prova prática, o que que você faz? Move G. Eu vou até falar. Move M de monitorização, O de oxigênio, E o V de veia, né? Acesso venoso e também de reposição volêmica. E o E de eletrocardiograma, se necessário, e o G de glicemia. Eu faço isso, MOVE-G, MOVEG. Vamos ver aqui. Adotar conduta conservadora, como que eu vou adotar conduta conservadora se está tendo esses problemas? Hemostasia com adrenalina, o risco de sangramento é médio, é alto, né? Encaminhar para o paciente de cirurgia imediatamente? Ainda não. Realizar a hemostasia com terapia combinada, dois métodos associados, já que risco é grande? Sim, né? Vamos passando. 2014, um homem com 36 anos de idade admitido da emergência, apresentando vômitos com sangue, vivo em grande quantidade, informando a epicidade 3 episódios antes nas últimas 2 horas. Ao exame, enquanto-se mal estado geral com palidez cutânea, mucosa, taquicárdico e pressão baixa, né, 80/50, fígado não palpável, baço palpável a 3 centímetros do rebordo costal esquerdo. Tem antecedente de etilismo, ingerindo 1 litro de bebida destilada por dia nos últimos 8 anos. A causa de hemorragia digestiva e o manejo inicial correto. Pessoal, só uma coisa muito importante que eu acho que eu não falei nesse grupo, nesse vídeo, sempre marque, tá bom? Porque dependendo da questão, se ela for muito grande, cara, para você reler de novo, e aí já vem outro raciocínio, entendeu? Por isso que eu falo, se você marcou a questão, só se você tiver certeza mesmo que é a outra, aí você troca. Mas se você tiver na dúvida, deixa que tá bom? Tratamento, hemorragia digestiva alta. A pessoa que bebeu muito, vaso palpável, mau estado geral, sangue vermelho vivo. Isso aqui é uma hemorragia digestiva alta, né? Varicosa. Gastrite erosiva? Não. Esofagite? Não. Hipertensão portal? Sim. Síndrome de Mallory-Weiss? Sabe o que que é isso, gente? Essa síndrome, escreve aí se você não sabe. É quando a pessoa vomita, 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 vomita. Aí depois que ela vomita, aí sai sangue, entendeu? Aí depois é uma hematêmese. Então, essa é a síndrome de Mallory-Weiss. Eu nem sei se fala desse jeito, né? Mas é isso aí. Hipertensão portal recomendando reposição volêmica, inicialmente com cristalóide endoscopia digestiva tem entre 2 e 12 horas do atendimento. É isso aí. Faltou também um antibiótico, né, que é um anafloxacino, também faltou uma terlepricina, mas e a endoscopia digestiva alta é até 12 horas, né? Eu acho melhor. Mas vamos ver aqui se é isso mesmo. Fechou. Vamos passar. 2012, NEP, Revalida NEP. Um homem de 46 anos de idade comparece ao UBS queixando-se de episódio de vômitos em grande quantidade com sangue vivo há um dia após libação alcoólica. Nega episódio similar anterior, mas que foi internado por tratar de doença no fígado. Apresentou fezes diarreicas em grande volume, fezes desnegrecidas. Sente-se fraco, vista se escurece sempre que levanta. Não urinou hoje, regular estado geral emagrecido, palidez cutânea mucosa, desidratado, anictério com descamação superficial da pele em extremidades. 90/60, pulso 110, abdômen globoso, presente ascite, aranhas vasculares de circulação colateral periumbilical. O paciente foi transferido de emergência onde seu diagnóstico se firmou seu diagnóstico, foram tomadas medidas emergenciais adequadas ao caso. Qual é o diagnóstico mais provável e quais medidas emergenciais devem ter sido adotadas? Síndrome de Mallory-Weiss. Como eu já tinha dito, né, que tem muitos sintomas para, então já corta os três já.
Rotura de varizes esofágicas. As medidas emergenciais de reposição incluem reposição volêmica, endoscopia para ligadura endoscópica das varizes esofágicas. As varizes esofágicas, reposição com balão de. Esse nome aqui, gente. Sengastecken, Sengistacken, Blackmore. Pessoal, eu vou na mais óbvia, que é reposição volêmica, uma pessoa que está com a pressão muito baixa, instável, né? E endoscopia para ligadura das varizes esofágicas. Show? Vamos passar aqui. Vocês estão vendo que as questões estão meio que parecidas uma com a outra? Estamos hoje fazendo como que é? Doença inflamatória intestinal e também estamos fazendo hemorragia digestiva alta. É isso aí, vamos seguir. Um homem com 65 anos de idade, portador de diverticulose com um sigmoide, foi internado em um hospital terciário com episódio recorrente de sangramento retal importante. Apresentou melhora significativa após hemotransfusão e hidratação compensatória. Qual deve ser a conduta imediata nesse caso? Colonoscopia, antibiótico, sigmoidectomia, tomografia de abdômen. Então, se fosse diverticulite, eu acho que estaria contraindicado colonoscopia. Mas nesse caso, não tem melhora, não falou de febre, não falou de nada, né? Eu vou na tomografia e ultrassonografia por isso, né? Mas colonoscopia acredito que esteja certo também, 2016. Essa questão não foi muito bem feita, bora ver. Ó, vou ver a solução aqui, galera. Vamos ver. Ó, o que que a estratégia fala? Que aqui está correta, né? Paciente apresenta diverticulose tem inflamação de verticulite, cursando com sangramento após a transfusão. O paciente encontra-se estável e a conduta ideal seria colonoscopia para a definição do ponto de sangramento a fim de possibilitar o tratamento. Então, o, o, a estratégia, ele realmente ele não gostou dessa questão porque ela foi mal feita, né? Suspeita de vesícula aguda. Vesícula pode causar com hematoquesia. O paciente apresenta outros comemorativos de dor abdominal, principalmente fossa ilíaca esquerda, febre, como eu havia dito, né? Então, estratégia média eles não consideram. Então, gente, eu tô com que estratégia, né? Se eles falaram, é isso aí. Vamos seguir aqui, galera. Deixa eu só ajeitar aqui de novo. Deixar certinho, né? Tão bonitinho quando fica tudo certinho. Vocês conseguem ler junto comigo? Vamos passar. Questão 190, 2013, INEP. Revalida INEP. Mulher com 57 anos de idade deu entrada em emergência apresentando a um dia 5 episódios de evacuações com sangue vermelho vivo, em grande quantidade. Na admissão apresenta pressão arterial de 70 por 50, muito baixa, frequência cardíaca de 164, muito aumentada, sudorese profusa, intensa palidez cutânea mucosa. O exame do abdominal é normal, do abdômen é normal, proctológico são vistos hemorroides grau 2. O2 nasal, 2 litros de lactato. Vocês estão vendo que esse aqui é os manejos, ó, O2, oxigênio, volume, acesso venoso periférico. Você sempre fala assim, galera, na prova prática, escreva isso aqui agora, senão você pode esquecer. Eu não sei quando eu falarei isso novamente. Sempre quando você for falar, você vai falar assim, ó. Eu gostaria de monitorizar meu paciente com dois acessos venosos calibrosos, oxigênio, 10 litros por minuto, com máscara não inalante. Você vai falar assim que vai querer, dependendo do caso, né, 1 litro de ringelactato aquecido, né, dependendo do caso, se for trauma, mas sempre falar dois acessos venosos calibrosos com gel com 14, tá bom? É uma pessoa adulta. Escreva isso, que isso está sempre no gabarito da segunda fase, tá bom? Dois acessos calibrosos com gel com 14, tá bom?
Aí você fala 1 litro de ginja lactato e tal. Vamos ver, com base no quadro descrito, qual é a próxima conduta diagnóstico terapêutica? Angiografia, vasopressina, edema opaco, tomografia ou colonoscopia? Gente, vou fazer uma colonoscopia, né? Vamos ver. É isso aí. Vamos para 191. 2024. Ó, eu tô gostando que tá vindo essas questões mais atuais, tá vendo? Que essas questões atuais sempre estão aparecendo. 2023, 2024, 2025 são extremamente importantes para o nosso. E quanto mais atual, melhor, né? Eu acredito que esteja mais, sempre mais atualizado. Um homem de 54 anos vai à unidade básica de saúde queixando de ter sangramento nas fezes há 2 meses. Ele apresenta fotografias de fezes com sangue. Nega outras queixas, comorbidade, uso recente ou regular de medicamentos. Nega história familiar de neoplasias ou doenças ateroscleróticas. Coronariana precoce. O exame físico toque retal apresenta sem anormalidade, salvo palidez cutânea mucosa, 2 cruzes em 4. Realização de hemograma completo. Qual é o exame para investigação diagnóstica do quadro? Pessoal, a pessoa que está sangrando há 2 meses, mais de 54 anos, palidez cutânea mucosa, está com anemia. O que a gente precisa fazer, gente? Pesquisa de sangue. A gente já sabe que tem sangue. Ultrassom, inespecífico. Tomografia, não vai falar muito, mas colonoscopia, gente, a gente consegue saber melhor sobre o. Outra coisa, uma pessoa que tem mais de 50 anos, na prova prática, escreva aí também, pessoa com mais de 50 anos. Sempre perguntar, homem, né? Um homem. Tô falando de homem, tá, gente? Perguntar se fez os rastreios para a idade, incluindo parasitológico parasitológico não, pesquisa de sangue oculto nas fezes. Se a pessoa já tiver um sangramento, já fez colonoscopia, mas o rastreio mesmo é sangue oculto nas fezes, tá bom? A partir de 50 anos. Aí com mulher já é outras coisas, né? Com mulher, aí vem de câncer de mama, né? A partir de 50 anos. Tem também temos o câncer de colo uterino, né? Que é o Papa Nicolau, que é a partir dos 25 até os 64. Então, tem esses rastreios. O do homem tem esse. O rastreio de próstata não está mais vigente, tá bom? No Ministério da Saúde. Então, é isso. Vamos seguir. 2015, uma paciente de 70 anos previamente rígida apresentou 2 episódios de enterorragia nas últimas 24 horas, sendo que após o segundo sentiu fraqueza e escurecimento da visão. Procurou a UPA, foi encaminhada para o pronto-socorro hospitalar, onde referiu nova eliminação por via retal, 2 horas, coágulos de sangue vermelho vivo em grande quantidade. Ao exame físico, encontra-se descorada, pressão arterial normal, tudo normal aqui, né? Só está descorada. Após a reposição de 1,5 litro de cristalóide aquecida, coleta de exames laboratoriais foi submetida à colonoscopia que identificou doença de reticular sem sangramento ativo, com possível local de sangramento do colo esquerdo. Hemoglobina baixa, hematócrito baixo, plaqueta normal, INR está um pouco baixo também. Qual a conduta correta? Pessoal, o paciente está mal, mas está melhor agora, né? O que a gente vai fazer? Cirurgia, um conservador expectante mais dosagem de hemoglobina. A dosagem de hemoglobina não indica transfusão, tá, gente? Tinha que estar menor que 8, menor que 7, aí a gente se preocuparia mais, tá bom? Conservador expectante não há necessidade de transfusão sanguínea por causa da dosagem de hemoglobina. É isso aí. 2015, né? Vamos passar ao vivo, terminando as questões ao vivo. Amanhã vai ter mais. Hoje é isso, amanhã vai ter mais. Mas não desista, tá bom? Vamos continuar junto aí até terminar esses vídeos e a gente vai aprender mais. Eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor, tanto para mim quanto para você. Tá bom? Vamos continuar. Um homem com 36 anos de idade é atendido Hoje Não, vou ter que até escrever aqui para postar na descrição. Hoje é dia de cirurgia. Não tem jeito. Cirurgia. Quem gosta de cirurgia, hoje é seu dia. Teve o primeiro vídeo, eu lembro que foi de cardio. Quem gosta de cardio vai amar o primeiro vídeo. Aí tem de tireoide, né? De endócrino. Nos vídeos aí, 3, 2, não lembro.
Tem vários vídeos. Então, o que você tiver mais dúvida, o que você mais gostar, você pode fazer. Ou todos também, né? Um homem de 36 anos é atendido na unidade de pronto atendimento devido a episódio de perda de sangue vermelho vivo por via anal após evacuação. O paciente informa o aparecimento de há cerca de 6 meses de uma tumoração da região anal após evacuações, que melhora espontaneamente depois de 30 a 60 minutos. Episódios eventuais de raias de sangue nas fezes do anal discretos. Relata que seu hábito intestinal não apresentou alterações recentes e que evacua a cada 3 dias em média. Nega emagrecimento, febre, astenia e tabagismo. Informa o uso de bebida alcoólica, uso social de bebida alcoólica. Submetida à inspeção, evidenciou-se anos de configuração anatômica de contratilidade normal. Ao toque retal, o paciente refere dor discreta, onde o esfíncter não apresenta alterações, sendo cordão varicoso único com pequena massa indolor endurecido na região posterior, estreitamento da luz e ausência de sangue de dilúvio. A hipótese diagnóstica mais provável indicada são neoplasia, não, Poli- polipose retal, doença hemorroidária grau 2, pressão de analgésicos, incremento de fibras, mãe de assento, água morna. Fissura anal, também não fala sobre outra. Fissura anal, quando você vai pegar fissura anal, ele vai falar muito sobre ter uma outra comunicação, tá bom? Vamos ver aqui, é isso aí. 194, 2023 revalida. Você viu que essas questões não estão tão grandes de hoje? Um paciente de 65 anos, quadro de disfagia sólidos, evoluiu rapidamente para sólidos. Ou sólidos evoluiu rapidamente para líquidos, acompanhando de tosse, rouquidão, perda ponderal de 20 quilos nos últimos 90 dias. Tabagista de 1 a 2 maços de cigarro, 40 anos. Etilista de bebida destilada, 30 anos. Realizada a endoscopia digestiva alta, diagnóstico de neoplasia esôfago cervical. A traqueobroncoscopia demonstrou doença avançada e paralisia das cordas vocais e invasão da árvore traqueobrônquica. Nesse caso, entre as opções de tratamento paliativo, a única mais adequada de realização de esofagectomia não é tão paliativo, né? Tunelização cirúrgica, esofagostomia ou gastrostomia. Gastrostomia, né? Vamos ver se é mesmo. Essa questão de 2023. Vamos para cima. 195, 2022. Paciente de 75 anos, tabagista, com quadro de disfagia progressiva e emagrecimento de 12 quilos em 3 meses, atualmente ingerindo apenas líquidos pastosos, realizou endoscopia digestiva alta que evidenciou lesão expansiva superficial em esôfago médio, localizada a 28 centímetros dos dentes incisivos e 5 centímetros de extensão estenosante, mas que permitiu passagem do aparelho para o estômago. A biópsia mostrou carcinoma de esôfago moderadamente diferenciado. Tomografia de estadiamento mostrou múltiplas metástases pulmonares. Em relação à disfagia, o suporte nutricional desse paciente, qual a melhor opção terapêutica? Jejunoscopia cirúrgica, nutrição por via nasoenteral, não está conseguindo alimentar, né, gente? Gastrostomia por via endoscópica ou passagem de prótese endoscópica? O pessoal acha que é uma passagem de prótese endoscópica vai estar sendo melhor do que gastrostomia. Mas é isso aí. Errando, acertando, e a vida vai continuar. Ó, pessoal, depois eu vou ver a solução. Ó, solução e comentários é muito bom aqui. Estratégia. Tem que sempre falar o que é bom, né, gente? Quando a coisa é ruim, se você tem outro meio de fazer questões, tem até a prova do Revalida também, que eu faço. Gosto de usar o papel, escrever no papel. Agora que eu não estou fazendo porque eu estou estudando, né, após as lives. Mas é isso aí, vamos continuar. É, Um trabalhador braçal com 68 anos de idade e hipertensão arterial leve
É tratado de forma irregular tabagista crônico, cigarro e utilista de bebida destilada, com quadro de disfagia sólidos evoluiu para líquidos. Perda de peso maior que 20 quilos nos últimos 60 dias. Gente, 20 quilos é muito peso. Endoscopia digestiva foi confirmado diagnóstico de neoplasia de estômago, de esôfago. Estadiamento, doença mostrou doença localmente avançada, tendo indicado tratamento neoadjuvante com radioterapia e reavaliação futura para intervenção terapêutica. A forma de suporte nutricional adequada para esse paciente é a nutrição enteral por via nasogástrica, gastroctomia endoscópica, parenteral total, parenteral periférica ou via enteral vioral. Gente, vioral acho que ele não está conseguindo, né? Parenteral, acredito que enteral por via, por meio nasogástrica, eu não sei, galera. Eu acredito que seja esse pelo fato da clínica, mas vamos ver. Realmente era esse. Pessoal, chegamos à última questão e muito obrigado por você estar até aqui. Vamos fazer 1235 questões. Já vamos passar da questão 200 na próxima live, que vai ser outro dia. Eu espero que você esteja comigo, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que você seja muito feliz, tenha paz, estude, descanse, se alimente bem, pratique exercício físico e confie em Deus, tá bom? Que tudo vai dar certo. Questões do Revalida, INEP, tem de todas as provas possíveis. E um abraço para você, tá bom? Até mais, que Deus te abençoe. Até a próxima.